Olá, internet, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre alguns assuntos. Vou falar sobre graus de intimidade com Deus, fragilidades da vida, né, e apegos que a gente tem, a cirurgia que eu passei e algumas mudanças que a gente, na jornada aí que estamos vivendo, vamos passando também. Eu não estou com pressa de falar sobre esses assuntos, porque eu estou no YouTube, não estou no Instagram, então dá essa liberdade poética. Esse canal aqui acaba sendo um baú de ideias pra mim, então se você quiser entrar nessa viagem de pensamento junto comigo, bora lá que a gente vai trocar essa ideia. Eu passei por uma cirurgia há uma semana atrás, meu período de repouso aí, de resguardo, é de 15 dias, então eu estou realmente na metade do caminho. E dentro desse período, Deus sempre utiliza situações mais adversas e complexas para falar comigo de uma maneira específica, de coisas específicas. E eu quero compartilhar com vocês para que não parem em mim esses insights. Eu acredito que Deus foi semeando no meu coração. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava simultaneamente lendo um livro chamado Em Busca de Deus, do A.W. Tozer. Livro muito bom, tem uma linguagem bem específica. Acredito que é possível da pessoa ler e talvez não compreender a profundidade de ensinamento que aquele livro contempla. Ele fala sobre coisas que são fundamentos da fé e que muitas vezes, por nós olharmos como fundamento, eles parecem simples. Mas ele vai tirando película por película e vai tornando muito profundo alguns fundamentos que precisam estar bem estabelecidos e compreendidos no nosso coração. Então é uma leitura que eu indico, mas sabe que você vai ter que se dedicar para extrair bem o que ele está querendo falar, porque é muito valioso. Não foi por acaso que simultaneamente a isso tudo que eu estava vivendo com a cirurgia e tudo mais, esse período de fragilidade, eu estivesse lendo esse livro. Ele ressaltou algumas coisas no meu coração e compartilhar com vocês é exatamente o que eu vim fazer aqui. Quando a gente faz uma cirurgia, eu não tinha feito nenhuma até então, não tinha usado nunca anestesia, pelo menos não que eu me lembre, salvo, sei lá, tirar o siso. Mas não sei se isso é uma cirurgia, apesar de que foi bem ruim também, né? Não sei. Cara, a primeira coisa que eu penso com cirurgia, que eu vivi, que senti foi fragilidade. É fragilidade humana. Tu simplesmente apaga, depois tu volta todo grog. Eu tive que fazer aquela anestesia que daqui pra baixo tudo para, sabe? Daí tu não sente mais suas pernas, daí tu volta mal, e daí tem todo o processo de recuperação, tu não consegue fazer as coisas sozinho. Todo um negócio muito ruim que parece que revela muito de como a gente é frágil. No meu trabalho eu já participei de gravações de várias cirurgias, e sempre que eu entro num bloco cirúrgico eu penso a mesma coisa. A gente tá conversando com a pessoa, daí de repente bota um líquido ali no sangue dela e ela apaga, mano. E aí a galera começa a trabalhar ali e tal, e costurar, e mexer, e cortar, e abrir a pessoa. E tu fica, mano, ela tava falando comigo agora e agora ela tá toda aí cortada, cara. Não sei, é uma coisa que pra mim é fora do comum, sabe? Pode ser todo um drama, pode ser, cara, mas não sei, é o que eu tava sentindo. Para além do momento da cirurgia, tem um período de recuperação, que eu acho que é mais estranho ainda. Porque na cirurgia tu ainda tá apagado, beleza. Mas tu, cara, voltar, eu já tô longe da família. Graças a Deus a gente tem feito amizades muito incríveis aqui em São Paulo. Foram preocupados com a gente, mandavam mensagem, são pessoas legais. A gente tá criando um vínculo muito legal com essa galera. Tendo em vista todo esse contexto, eu estava lendo esse livro, estava passando por essa situação e Deus começou a me mostrar algumas coisas que não é necessariamente que veio do livro, mas que a compreensão que o livro me trouxe foi gerado um entendimento diferente quanto a graus de intimidade com Deus. Isso me pegou profundamente. Existem 3 graus de intimidade ou de conhecimento de Deus, e que eles, na verdade, eles se complementam e eles nunca param de se desenvolver, por causa que a gente não tem como ter pleno conhecimento de Deus, nem que a gente tenha uma vida eterna. Deus é eterno em sua sabedoria, em majestade, eterno em sua presença. Não tem como mensurar ou conhecer por completo o Senhor. A gente vai conhecendo parte após parte. Mas esses 3 graus são basicamente o seguinte. O primeiro grau é o amor a Deus. Se perguntasse numa sala, quem aqui ama a Deus? Eu acredito que, assim, 99% das pessoas vão falar, cara, eu amo Deus. E, sinceramente, essa pergunta é bem simples e eu falaria com muita convicção, cara, sim, eu amo Deus. O segundo passo, então, depois que tu pensa e tu entende, é um grau de intimidade onde tu coloca Deus como o centro da tua vida. Já não é mais só um amor, já não é mais só alguma coisa que você vai ali e tal, e você ama, dentre outras coisas. Ele passa a ser o centro, ou seja, tua vida começa a ser construída ao redor do que Deus deseja de ti. Ele passa a ser o centro da tua vida, então ele não é como se fosse uma caixa, mas agora toda a tua vida está ao redor de Deus. E uma pergunta como essa, Deus é o centro da tua vida, eu acho que já eliminaria aí, 60% dessa sala? Mais, menos, não sei. Mas com certeza seria um número bem relevante a menos. Deus é o centro da sua vida? Esse é o segundo grau. Mas existe um terceiro grau. Eu achava que eu tinha alcançado, mas nesse período de cirurgia eu percebi que ainda falta muito. E ao mesmo tempo é um grau bem complexo de se compreender, inclusive. E a terceira pergunta, então, que é do terceiro grau, seria: Deus é tudo pra ti? Porque daí realmente tu avança mais uma casa. Porque primeiro tu ama Deus.
Depois ele é o centro, ou seja, as coisas estão em órbita do que Deus pensa, do que Deus deseja. Mas agora Deus é tudo. A gente canta isso demais. Eu não quero nada mais, não quero ninguém mais. Tu és meu tudo, tu és tudo pra mim e tal. Mas na prática, Deus é tudo mesmo. Eu já lembro direto de Davi que fala, né, cara, só não retira de mim a tua presença, porque é aquilo que pra mim é tudo. E eu desconhecia esse grau. Acreditava que sim, que Deus era tudo pra mim. Achava que estava realmente bem próximo disso, mas eu descobri nesse período que não tá tão próximo assim. Porque a fragilidade, ela nos mostra onde está o nosso coração, para onde nós corremos, o que é importante para nós, o que realmente ocupa um espaço no nosso coração que talvez seja o espaço que Deus tem que ocupar. Deus ser tudo é realmente nós não precisarmos de nada mais. O livro traz um conceito sobre essa parte, e é bem no início, que ele fala que nós buscamos Deus e. Que esse e, depois do Deus, que limita a nossa fé, que limita o nosso conhecimento de Deus, porque a gente não quer somente Deus, a gente quer Deus e suas bênçãos, Deus e saúde, Deus e uma família, Deus e pessoas ao redor, Deus e propósito, Deus e ministério, Deus e futuro, sei lá, Deus é alguma coisa. Porque quando as coisas estão difíceis, onde é que a gente se sustenta de fato? E o mais incrível e o mais complexo de compreender isso é que nenhuma dessas coisas é um problema e normalmente Deus sim, quando nós nos aproximamos dele, ele nos dá essas outras coisas. Só que a questão é, ele nos dá e isso ocupa aquele lugar no nosso coração. Sendo sincero com vocês e usando como exemplo, eu coloco muito Deus e épocas. Eu sou muito apegado a épocas, eu sou apegado a saudosismo. Quando as coisas estão ruins, eu fico com saudade de tempos. Fico com saudade de ciclos que já se fecharam. Eu tenho dificuldade em transicionar de ciclos. E não tenho nem dificuldade de transicionar, mas eu fico muito apegado emocionalmente às circunstâncias. Então quando eu fico mal, eu quero voltar no tempo, eu quero poder ser criança de novo, eu quero poder, sei lá, cara, ir pra um grupo de amigos que eu não vejo há tanto tempo, que já nem tenho mais o mesmo vínculo. E é engraçado porque as épocas, elas terminam, mas não necessariamente as coisas que estavam naquela época se finalizam. Sendo didático aqui, tu vai ver amigos antigos de um ciclo específico da tua vida, de um período específico da tua vida, e tu vai falar com eles, tu vai se unir com as mesmas pessoas, tu pode ir nos mesmos lugares, tu pode fazer exatamente as mesmas tarefas, mas não vai ser a mesma coisa porque aquela época acabou. Não poder voltar nas épocas me deixa emocionalmente debilitado. Então nesse período de cirurgia eu ficava, cara, com saudade, mano, das pessoas que nem fazem mais parte da minha época hoje, ou das situações, do cenário que aquilo me resguardava. E eu vou te falar que o maior causador de ansiedade na minha vida é o fato de que o tempo não para. Quando eu olho que o tempo nunca vai parar e que as épocas nunca vão parar de passar e eu nunca vou poder voltar para épocas antigas, isso me deixa, de certa forma, desesperado. É como se eu precisasse dessas épocas, eu precisasse poder acessar isso, eu precisasse ficar com essas pessoas de novo. Isso acaba sendo um acréscimo do lado de Deus. Deus é estar perto da família. Deus é viver uma história específica. Deus é ser cuidado, Deus é me sentir seguro em outras coisas. Porque tinham épocas que eu tinha mais segurança em outras coisas. Tinha épocas que eu tinha menos responsabilidades. Tinha épocas que, sei lá, cara, era diferente. Então, até como um mecanismo de defesa, eu fico lembrando disso pra tentar me sentir bem. Por que que eu uso o mecanismo de algo que já passou, que eu nem posso me apegar, que eu posso só me alegrar por ter vivido, porque Deus me presenteou com essa época específica, X ou Y? E eu não tô nem falando de uma exclusivamente, eu estou falando de algumas épocas que eu lembro de uma igreja X que eu congreguei, lembro de um dia a dia que eu tinha há X tempo atrás, e eu amo o meu dia a dia hoje, só que não poder acessar aquela época me limita. Cara, eu tô numa noia, mano, aqui violenta, não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se isso tá fazendo sentido pra vocês ou se tá pensando que é uma loucura, mas essas épocas, cara, acabam ocupando um lugar que não devem ocupar no meu coração. Esse saudosismo mais me pesa na jornada do que me auxilia. Porque daí eu não olho somente com gratidão, eu olho também quase que com uma dependência, que aquilo era o que me dava segurança. É aquilo que eu queria correr pra ir. Usei esse exemplo aqui muito maluco pra trazer pra você que você talvez também tenha algo assim. Coisas que você não percebe, coisas que são boas, memórias boas, ou talvez atividades boas, coisas que Deus mesmo te deu. Mas aquilo ali começa a ocupar outro lugar na tua vida. Por que Deus quer que eu chegue nesse terceiro grau de conhecimento de Deus, que é onde Ele passa a ser tudo? Porque de fato, a liberdade só tá aí. Porque a única coisa que nós não podemos perder é o Senhor. Tudo que a gente se apegar vai passar. Tudo, absolutamente tudo que a gente se apegar ou ter como segurança vai passar. Cara, seu dinheiro você vai gastar. Cara, sua família ela vai mudar, vai transfigurar, vai ter outros tempos, vai passar por outras situações difíceis. Até a casa que tu mora, as pessoas que tu conhece, os sonhos que tu tem, tu vai alcançar um dia e depois vai perder talvez o glamour, tudo vai passar, mas Deus não passa. E daí imagina se tu coloca tanta importância em algo que é passageiro, quando tu perde, tu é presa fácil. Simplesmente ter dependência em coisas que não seja Deus nos torna frágeis demais, porque daí é só tocar naquilo ali que a gente desmorona.
É só tirar algo de nós que aquilo ali acabou, cara. Se as circunstâncias da vida vierem e deturparem aquilo ali pra nós, cara, isso vai destruir a gente, porque ocupava um espaço demais. Daí não é pra gente viver e ter relacionamentos e amar pessoas, não, pelo contrário, é pra gente fazer tudo isso a partir de que nós dependemos exclusivamente do Senhor. Deus é o alvo de tudo que eu tenho, das minhas necessidades, das minhas alegrias, das minhas tristezas, dos meus sonhos. Então tudo está concentrado em Deus. Isso se remete até àquele versículo pra gente juntar tesouros no céu e não na terra, porque aqui as coisas são corruptíveis. É exatamente esse sentido, tipo, tudo na minha vida precisa estar no Senhor, focado lá, pensando lá, e as coisas aqui eu interajo, me alegrar com uma casa boa, amar minha família, honrar minha família, ser honrado, servir na igreja, ter comunhão, mas isso é a partir de eu já estou completo no Senhor, consigo colocar num lugar de presente, não como algo que eu apego e que eu preciso. Tudo bem, Deus, eu te sirvo, mas eu preciso que tal coisa. Deus quer, nessa busca que nós estamos por Ele, se revelar por completo para que nós realmente tenhamos liberdade. Nós ficamos imbatíveis. Porque daí se tu fica doente, não importa, tua esperança não tá na tua saúde, tua esperança tá no Senhor. Porque se tu perde teu trabalho, não importa, tua esperança tá no Senhor. Deus vai suprir, Ele vai conduzir, mas tu tá confiando em alguém que não falha, tu tá colocando as expectativas em alguém que não falha, e se Ele decidir te botar em 10 anos numa situação difícil, tu sabe que, cara, Deus permanece sendo bom e tu já está satisfeito plenamente. É uma paz que vai exceder o entendimento. Só que isso aqui eu tô falando é num grau tão profundo de intencionalidade de conhecimento de Deus que é difícil até de explicar. É uma coisa quase que uma chave que precisa virar no nosso coração. Isso foi ficando importante pra mim. Inclusive, até de madrugada veio uma canção no meu coração muito forte, sim, eu até escrevi e quero postar aqui no canal essa música pra poder cantar com intencionalidade isso. De, cara, eu não quero Deus eu quero só Deus. Deus me der o resto, amém, glória a Deus, eu sirvo Deus da mesma forma. Eu não estou incompleto se Deus tirar alguma coisa de mim. E eu posso perder tudo e não tá perdendo nada, porque eu já estou completo. É difícil explicar isso, cara. Eu tenho, eu desfruto, eu interajo, eu amo, e eu valorizo, e eu reconheço, e sou grato pelo que tenho, mas por completo eu sou 100% de Deus. Eu entrego minha família ao Senhor, eu entrego meu casamento ao Senhor, eu entrego minhas emoções, minha intencionalidade, minha saúde, não pensando em recompensas à minha obediência, mas pensando que eu realmente estou blindado, finalmente. E no livro tem um conceito interessante que ele fala que Deus, ele se revela a nós pelas nossas esquinas, né? E o conceito de que Deus nos fez a imagem e semelhança dele só revela que ele fez isso para que nós venhamos conhecer a ele a partir de nós. Então ele nos deu parcialmente aquilo que ele é por completo. Então quando nós vemos uma limitação em nós, a gente olha pra Deus e ele vai e complementa. Então toda a fragilidade que a gente encontra em nós, a gente vai reconhecendo Deus, cara. Ele vai, te ensina algo, ele revela um pouco mais dele. E essa jornada de busca por Deus que a nossa vida é eternamente, ela é exatamente partículas de revelação de Deus através das nossas fragilidades. A gente vai vendo uma limitação nossa, Deus revela, mas eu sou o complemento. Eu sou o complemento. Olha como eu sou. E daí Deus vai trabalhando as nossas intenções. Porque quando a gente se converte, a gente começa a tratar ações, né? Essas ações aqui estão erradas, essas ações assim, e a gente vai tratando ações ao longo da vida, com certeza. Mas começa a ficar mais profunda a intimidade com o Senhor, a gente não trata mais no âmbito das ações, a gente começa a tratar no âmbito das intenções. Talvez as ações não são erradas, as ações são completamente racionais, mas as intenções revelam no coração uma intencionalidade diferente, que Deus fala, cara, eu quero te dar liberdade de fato. E para eu te dar liberdade de fato, eu preciso que eu realmente ocupe tudo. Eu preciso que tudo 100% esteja comigo. A questão é, nós conseguimos colocar isso? E eu entendo tudo isso como um convite para uma jornada, para uma caminhada de se desapegando das coisas. E novamente, eu não tô querendo dizer que Deus vai nos deixar na miséria, Deus não vai nos dar nada. Não, mas é que quando isso passa a ser complementar a algo que já está completo, já está satisfeito, já está plenamente feliz com Deus. E eu te convido a andar esses degraus. Porque talvez você já ama a Deus. E eu não fico duvidando do teu amor. Pode existir amor mesmo que não seja integral, mesmo que não seja um amor visceral, mas existe um amor por Deus, tu reconhece que Deus é o teu Senhor e tal. Mas existe um próximo passo que é Deus começa a ser o centro da minha vida. Então tudo que eu faço é para Deus, é para a glória de Deus. Eu começo a colocar todas as atividades, todos os meus pensamentos, intenções para a glória de Deus. Ele é o centro da minha vida. Então se ele manda eu ir para o outro lado, não importa o resto, eu vou para o outro lado. Ele passa a ser o centro e o guia das minhas decisões. Mas existe essa outra sala, que é uma sala quase que abstrata, que é dentro das intenções do coração, que é dentro do que ocupa o nosso coração, que é Deus é tudo pra você. Tipo, se você só tiver Deus, você está completo? Ou precisa que Deus acrescente outras coisas pra você estar completo? Eu acredito que quando Paulo fala que ele sabe viver no muito ou no pouco, ele tá exatamente escrevendo isso. Cara, eu já estou completo em Cristo, então não importa se ele coloca no muito ou no pouco. Eu acho que o mais bonito de tudo isso é que Deus pode confiar na gente. Porque nada que ele nos der vai nos corromper, porque não ocupa esse lugar. Não ocupa um lugar que não deveria ocupar. Então ele começa a nos dar relevância, começa a nos dar influência, começa a nos dar acesso a outros lugares, começa a nos dar liderança, porque nosso coração foi provado e aprovado por Deus. E essa aprovação garante a ele que,
eu posso conduzir ele pra onde for, eu posso contar com esse meu filho, porque eu sou tudo pra ele. Nada vai corromper isso. E daí a gente começa a ver outras coisas, mas a gente não vive porque a gente quis. Eu obedeci a Deus pra ter isso. Não, eu obedeço a Deus porque Deus é meu tudo. Eu vivo pra Deus porque Deus é meu tudo. E daí, por consequência, ele pode confiar em mim, então ele começa a me dar responsabilidades. Entende como isso é um processo tão lindo e tão virtuoso da parte de Deus? Enfim, eu tô muito feliz de fazer esse vídeo aqui. É algo que eu tô vivendo e eu quero transpor sempre que eu tô vivendo pra pensamentos, pra vídeos, pra poder guardar isso como um baú de ideias e poder fomentar conversas com vocês. Então, se vocês entenderam alguma coisa da parte de Deus, comenta aqui, mano. Por favor, vamos trocar uma ideia. Eu realmente gosto de entrar nesses devaneios de entendimento mais abstrato sobre intenções e tudo mais. Mas enfim, Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu!